Ei, pessoal! Hoje à noite vamos caminhar juntos pelas ruas enevoadas e cheias de fuligem da Londres vitoriana. Você acorda bem cedo, com frio nos pés e uma missão nos ombros. Entregar centenas de cartas antes que o sol apareça de verdade, se é que ele vai aparecer. Sua rotina é repetitiva, suas roupas coçam e seu café da manhã parece cimento morno. Ainda assim, há algo estranhamente reconfortante nisso tudo. Como se cada dia fosse uma peça do mesmo quebra-cabeça, antigo. Então, antes de se ajeitar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E conta pra mim nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são por aí? Agora apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. O cheiro de carvão queimado paira no ar, denso e familiar. Você desperta com o som arrastado de rodas de carroça sobre paralelepípedos úmidos, seguido por um estalo seco de cascos que parecem bater dentro da sua cabeça. A cama range quando você se senta, os lençóis, ásperos ainda grudados na pele. O colchão, se é que dá para chamar assim, parece ter sido preenchido com pedras e promessas quebradas. É madrugada ainda, mas em Londres o céu raramente coopera. Um cinza eterno paira sobre tudo, sem pressa, sem emoção. Você estica os pés até o chão. As tábuas estão geladas, como sempre. Gélidas o suficiente para fazer você questionar suas escolhas de vida. Pega suas meias, uma delas desapareceu novamente. Sua camisa de lã e o colete do Royal Mail. O uniforme tem um cheiro peculiar. Uma mistura de mofo leve com lembranças mal lavadas. Dizem que era motivo de orgulho, mas historiadores ainda discutem se os carteiros usavam mesmo por patriotismo ou apenas porque evitava pensar no que vestir. O senhor do beliche ao lado ainda dorme, um veterano de guerra, segundo ele mesmo, embora também tenha afirmado já ter sido o inventor do sanduíche e amigo pessoal do Duque de Wellington. Ele ronca como um velho forno a lenha engasgado. Você caminha até o lavabo no fim do corredor, tentando não fazer barulho. O espelho rachado devolve uma versão sua borrada, com cabelos desalinhados e olhos afundados em olheiras vitorianas. Você respinga água fria no rosto. E fria aqui é um eufemismo. Congelante seria mais justo. É como levar um tapa de gelo da própria Rainha Vitória. De volta ao quarto, você checa sua caixa de pertences. 3 moedas, uma chave sem uso, um botão solto e um pedaço de pão que já viu dias melhores. Você hesita, depois o guarda no bolso. Nunca se sabe. As escadas da pensão rangem sob seu peso como se reclamassem. Você passa pelo gato do corredor. Ele não se move, apenas observa, julgando você com o olhar de quem viveu 9 vidas e desaprovou todas. Na cozinha, a dona da pensão serve mingau espesso em tigelas de estanho. Sem palavras, sem sorrisos. Ela coloca a tigela na sua frente com a mesma delicadeza que alguém deposita um tijolo. O mingau tem a textura de cola escolar e o sabor de papel molhado, mas é quente. E quente já é uma vitória. Ao lado da tigela, uma caneca de chá preto fumegante, forte o suficiente para desentupir chaminés. Você bebe devagar, sentindo o calor invadir seus dedos, enquanto ao fundo ouve os murmúrios da rádio local. Reclamações sobre o tempo, boatos sobre um rato que teria aprendido a assobiar e como, sempre, um peixe estranho pescado no Tâmisa. Com a barriga quase cheia, você agradece com um aceno, veste o casaco e pega sua sacola. As cartas ainda estão na central dos correios, 2 ruas abaixo. Mas antes, você precisa atravessar o bairro, passar pela padaria, onde o padeiro geralmente está dormindo em pé, e evitar os cocheiros impacientes. Lá fora, o mundo está envolto numa névoa leve. As fachadas das casas parecem borradas, como pinturas inacabadas. Os postes de gás ainda acesos lançam sombras longas sobre o chão irregular. Você puxa o cachecol até o nariz e segue, um passo de cada vez, ouvindo o som abafado das botas nos paralelepípedos. Uma carruagem passa devagar, puxada por um cavalo que claramente está mais acordado do que você. O cocheiro acena com a cabeça. Você responde. Existe uma camaradagem silenciosa entre os que acordam cedo demais.
Você ainda não sabe, mas entre as dezenas de cartas que vai receber hoje, há uma com perfume de lavanda, enviada por uma remetente desconhecida. Ela não vai mudar o mundo, mas vai mudar o seu dia. Por agora, você apenas caminha como faz todas as manhãs. Calmamente, com os ombros levemente curvados, mas o olhar atento. O caminho até a central dos Correios é o mesmo de sempre, mas isso não o torna menos digno de atenção. As ruas ainda estão meio desertas, exceto por uma ou outra alma tão madrugadora quanto você. Talvez um padeiro atrasado, ou um varredor de rua que parece lutar contra a fuligem como quem tenta varrer o mar com uma colher. Você passa diante de uma mercearia que nunca fecha. O dono, um escocês carrancudo com bigodes dignos de um general, está encostado na porta, bebendo chá direto da chaleira. Ele te observa passar e faz um gesto que pode ser tanto um bom dia quanto um não volte nunca mais. É difícil dizer. O ar cheira a pão queimado e fumaça de carvão. O chão está úmido, e seus pés afundam levemente nas pequenas poças deixadas pela chuva noturna. Você evita as maiores, mas inevitavelmente pisa em uma que parece ter sido projetada pela própria arquitetura vitoriana para engolir meias. Um arrepio percorre sua espinha. A central dos Correios aparece na sua frente como uma sombra familiar. O prédio de tijolos escurecidos pela fuligem se ergue entre casas amontoadas, como livros numa estante desorganizada. A porta de madeira range quando você empurra. Um som tão característico quanto o sino do Big Ben. Lá dentro, o calor das caldeiras te recebe como um abraço meio suado. Você caminha até a mesa do encarregado, o Sr. Barrow. Ele parece ter nascido dentro daquele colete apertado, e ninguém sabe exatamente quantos anos ele tem. Alguns dizem que foi ele quem entregou a carta de amor da Rainha Vitória para o Príncipe Albert. Outros afirmam que ele é imortal e sobrevive apenas de chá e sarcasmo passivo-agressivo. Você suspeita das duas opções. Barrow apenas aponta, com o queixo para sua sacola do dia, que já está sobre o balcão. Pesada como sempre. Ele diz algo como: "Não perca nenhuma ou te boto para lamber selos até o Natal", mas sem levantar os olhos. Você confere o conteúdo. São cerca de 200 cartas. Algumas endereçadas a nomes conhecidos como o velho Dr. Greaves, o relojoeiro que jura que inventou o tempo, e outras a destinatários anônimos, escritos com caligrafias trêmulas e selos colados com zelo quase cerimonial. Há uma especialmente que chama sua atenção. Um envelope de papel grosso com bordas douradas e um brasão estranho no lacre. Mas você deixa essa para depois. As cartas são separadas por áreas. Hoje você cobre o setor leste, onde os becos são mais estreitos, as casas mais úmidas e os cachorros de rua mais filosóficos. Você coloca a sacola no ombro, ajusta o casaco e se despede de Barrow com um aceno mudo. Ele responde com um grunhido que poderia significar "até logo" ou "vá direto para o inferno". Com ele também é difícil saber. Ao sair, o céu parece um pouco mais claro, mas não se anime. É só a poluição dando trégua momentânea. Você pega a primeira rua da sua rota, passando por um açougue onde já pendem carcaças de animais, que, segundo os rumores, nem existem mais no Reino Unido. O cheiro mistura ferro, gordura e algo que lembra remotamente sabão. Você entrega sua primeira carta a uma senhora que já espera na porta. Ela está com um chale florido e olhos que viram pelo menos 4 reis. Agradece com um sorriso e um pedaço de bolo de batata, envolto num guardanapo de tecido puído. Você aceita. É rude recusar ofertas de bolo, mesmo quando ele parece uma esponja esquecida no sótão. Nas ruas seguintes, os destinatários variam. Um sapateiro que conversa com seus próprios calçados, uma costureira que parece costurar mais rumores do que roupas, e um velho cego que insiste em perguntar a cor de cada carta que recebe. Você responde, claro. Azul acinzentado, você diz hoje. E ele murmura, como as manhãs de setembro antes de fechar a porta. No meio do trajeto, você passa por um grupo de crianças brincando de esconde-cela, uma variação local de esconde-esconde, onde o objetivo é achar uma cela velha escondida em becos aleatórios. Historiadores ainda discutem se esse jogo realmente existiu,
ou se é apenas um exagero nas memórias de infância de jornalistas entediados. Você se abaixa, entrega mais uma carta através da grade de uma janela e escuta a pergunta inevitável: tem algo para mim hoje? Pergunta feita com esperança mesmo que a pessoa nunca tenha recebido uma carta na vida. Você responde com um gesto gentil. Às vezes, até o carteiro precisa saber mentir com ternura. Seu estômago ronca. Mingau de cimento não foi suficiente. Você tira do bolso o pedaço de pão endurecido e o mastiga com determinação. Textura de tijolo, sabor de solidão. Mas funciona. Enquanto caminha para o próximo endereço, você nota uma movimentação incomum na esquina. 2 homens discutem, gesticulando como se estivessem ensaiando para um teatro. Aparentemente, o motivo da briga é um barril de repolhos, que foi deixado em território neutro. Você desvia o caminho. Já aprendeu que em Londres, nada é neutro por muito tempo. E assim, você segue. Ruas, cartas, passos. Cada endereço uma micro-história. Cada porta uma possibilidade. O setor leste de Londres tem um cheiro muito próprio. É uma combinação persistente de carvão úmido, mofo antigo, fezes de cavalo e talvez um toque de sopa de nabo. Você caminha por ruas que mais parecem labirintos montados por um arquiteto particularmente mal-humorado. As construções se apertam umas contra as outras como se estivessem tentando se aquecer. Você dobra a esquina da rua Millbank e quase escorrega em uma casca de banana que está lá, solitária, como uma piada visual, esperando o momento certo. Um gato preto observa tudo do parapeito de uma janela, com aquele olhar julgador que só gatos e fiscais de impostos conseguem manter por tanto tempo. Você o cumprimenta com um aceno de cabeça. Ele não retribui. Seu próximo destino é o número 88 da rua Wilberforce. Uma casa torta, com janelas pequenas e cortinas que parecem feitas de retalhos de lenços antigos. A senhora que vive lá, Miss Penelope Featherstone, é uma leitora voraz. Ela assina mais revistas e jornais do que qualquer outro mortal sensato, e a maioria das cartas que você entrega para ela são longas, dobradas várias vezes com selos de lugares distantes como Calcutá, Kingston e Manchester. Você bate levemente à porta. Ela abre com a energia de quem esperava isso o dia inteiro. Ah, finalmente! Ela exclama, pegando a correspondência com dedos rápidos. O novo número do The Gentlewoman's Botanical Review. Espero que eles tenham corrigido o absurdo que disseram sobre a acácia africana no mês passado. Você sorri e faz um leve gesto de despedida, mas ela já desapareceu de volta em sua toca de livros e infusões. Enquanto desce a rua, você passa por uma carroça parada. O cavalo está cochilando em pé, o cocheiro também. Eles formam uma espécie de escultura viva da lentidão vitoriana. Um garoto encapuzado passa correndo e grita algo incompreensível. Talvez uma saudação, talvez um insulto, ou quem sabe um convite para um torneio de cuspidas. É difícil saber. Mais adiante você entrega uma carta para o velho Augustus, um ex-marinheiro que mora sozinho desde que perdeu a perna e a paciência. Ele só abre a porta depois de 5 batidas e um assobio específico. Você aprendeu isso na marra. Ao entregar a carta, ele murmura: finalmente. A resposta de meu irmão. Ou a cobrança do açougue. Ambos têm o mesmo peso. Você segue. Próxima parada. O mercado de Spitalfields. Lá você precisa entregar um pacote pequeno, envolto em papel grosso e barbante áspero. O destinatário é um florista de nome impronunciável que fala com as flores como quem confessa pecados. Quando você o encontra, ele está organizando crisântemos amarelos com a delicadeza de um ourives. Obrigado, amigo do vento, ele diz, pegando o pacote com um sorriso sonhador. Este contém sementes raras do Himalaia. Dizem que germinam apenas sob luas tímidas. Você faz que sim com a cabeça. É mais fácil aceitar poesia do que tentar entender. Entre uma entrega e outra, você observa a cidade respirar. Um carroceiro passa apressado, soltando grunhidos para o cavalo como se estivessem em plena negociação. 2 homens discutem o preço de um casaco que, claramente, já teve dias melhores. Uma criança tenta vender fósforos com a insistência de quem entende, desde cedo,
Como funciona o mundo? No meio da movimentação, você faz uma parada breve no pequeno beco conhecido como Passagem dos Sussurros. O nome vem de uma curiosidade acústica. Qualquer palavra dita ali ecoa em um tom que soa ligeiramente mais dramático do que o normal. É o local favorito dos poetas e dos mentirosos. Você sussurra: mais 3 ruas e uma pausa para chá. E ouve a frase de volta como se fosse uma profecia. Historiadores ainda discutem se esse fenômeno é causado por um defeito estrutural das construções ou por uma lenda urbana alimentada por gerações de carteiros sonolentos. A verdade, como quase tudo nesta cidade, é uma mistura de ambos. Você continua a rota passando por um pequeno canal, onde patos nadam preguiçosamente entre barquinhos atracados com redes cheias de roupa molhada. Uma senhora idosa está sentada na proa de um dos barcos, tricô no colo e olhos semicerrados observando o mundo com a paciência de uma biblioteca. Ela te chama. Moço do chapéu, tem carta para mim? Você confere sua sacola. Nenhuma para ela hoje. Não desta vez, senhora. Você responde, com uma reverência improvisada. Ela sorri tristemente. Tudo bem. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem. Você segue em frente, carregando mais do que cartas. Carregando histórias não contadas, esperanças dobradas em envelopes e o leve peso de ser o intermediário entre palavras e seus destinos. Ao virar a próxima esquina, a luz do sol começa a atravessar a neblina. Um raro milagre londrino. O calor tímido no rosto faz você lembrar de como seria bom um bom gole de chá com leite, talvez com um biscoito, do tipo que não quebra em 5 pedaços só de você olhar. Mas ainda há mais portas a bater, mais nomes a chamar, e um envelope dourado estranho guardado no fundo da sacola esperando seu momento. Você desce uma rua de paralelepípedos onde os sapatos fazem um som curioso, algo entre um aplauso preguiçoso e o estalo de uma chaleira quase fervendo. A essa altura da manhã, o cheiro de pão assando escapa pelas frestas das padarias e se mistura ao aroma menos poético de fumaça de carvão e cascas de batata em decomposição. Um aroma tipicamente vitoriano, você pensa. Seu próximo destino é a escola paroquial de St. Albans, um prédio comprido de tijolos escurecidos pelo tempo e pela fuligem, com janelas altas e uma severidade arquitetônica que parece dizer: aqui não se sorri antes do meio-dia. As crianças ainda estão chegando, arrastando mochilas de lona, algumas com meias caídas, outras com olhares de quem já desistiu do alfabeto antes mesmo do café da manhã. Você entrega uma pequena pilha de correspondência ao zelador, um homem de sobrancelhas tão densas que provavelmente teriam suas próprias opiniões. Ele assina seu nome em um livro enorme com uma pena e te lança um grunhido de reconhecimento. É o máximo de afeto que se pode esperar dessa figura quase mitológica da rotina escolar. De volta à rua, você nota um casal jovem tentando carregar uma cômoda em cima de uma carroça. O que não seria estranho, não fosse o fato de que a cômoda claramente não cabe. Você para por um instante, observa a tentativa desastrosa e segue seu caminho. Nem todo herói veste capa. Alguns apenas evitam se envolver. Você faz uma curva estreita em direção a um beco chamado Puddle Lane. Não há poças hoje, mas o nome permanece, como a maioria das coisas em Londres. Ali mora o Sr. Archibald Weeks, um relojoeiro meticuloso que recebe uma carta por semana, sempre no mesmo dia, sempre do mesmo remetente. G. O conteúdo você nunca saberá, mas sempre que a carta chega, o Sr. Weeks te oferece um pequeno biscoito amanteigado em forma de ampulheta. É um ritual estranho e adorável. Hoje não é exceção. Ele pega o envelope com as mãos trêmulas, sorri e estende o biscoito. A pontualidade é a alma da cortesia, ele diz como sempre. Você mastiga lentamente, apreciando a crocância, leve e a doçura discreta. Mais adiante você passa por uma lavanderia pública, onde várias mulheres já estão debruçadas sobre tanques de pedra, lavando lençóis como se estivessem punindo os próprios lençóis por algum crime do passado. A água escorre escura, as mãos vermelhas do frio e do sabão.
Uma delas ergue o rosto e pergunta se a carta de um tal de James que foi para Liverpool e prometeu voltar. Você balança a cabeça com gentileza. Ela apenas suspira e volta a esfregar. Historiadores ainda discutem se as lavanderias públicas vitorianas eram mais centros de limpeza ou de fofocas ferventes. A resposta, como era de se esperar, é sim. Você aproveita um momento de pausa encostado em um poste de ferro, ao lado de uma tabacaria com uma vitrine que exibe charutos como se fossem joias. Um velho fumante passa por você exalando uma nuvem de fumaça tão densa que seria capaz de ocultar uma orquestra inteira. Ele tosse com dignidade e segue adiante. A próxima entrega é na Chapel Row, número 17, um endereço que sempre causa uma leve hesitação. Não porque seja perigoso, mas porque a senhora que mora lá insiste em conversar longamente sobre os sonhos que teve, e que envolvem, invariavelmente, alguma criatura marinha que fala francês. Você bate a porta com certa resignação. Ela atende com os olhos brilhando. Você sabia que polvos têm 3 corações? Ela pergunta antes mesmo de um bom dia. Você confirma que já ouviu isso, mas ela continua. No meu sonho, um deles tocava piano, em Paris. Chamava-se Jean-Claude. Você entrega a carta. É de um sobrinho que provavelmente não tem ideia da existência de Jean-Claude. Seguindo pelo caminho em direção ao Green Market, você cruza com um menino vendendo jornais. Ele grita manchetes sobre um incêndio em algum depósito de carvão. O tipo de notícia que parece se repetir semanalmente. Ele te oferece um exemplar por meio centavo, mas você declina. Você já carrega informação suficiente em sua sacola, de couro. Ao entrar no mercado, a barulheira muda o ritmo do seu passo. Gente vendendo peixe, pão, velas, chapéus, pomadas para queda de cabelo. E, curiosamente, uma máquina de fazer gelo que parece suspeitosamente ser apenas uma caixa com um buraco. Você se espreme por entre barracas, desviando de um cesto de repolhos e de uma senhora que segura uma galinha debaixo do braço como se fosse uma bolsa. No fim do corredor central, você entrega um envelope selado em cera vermelha para um homem, gorducho que vende cogumelos e fala com o sotaque mais espesso que você já ouviu. Ele agradece com uma reverência elaborada, como se estivesse em uma peça de Shakespeare. Você devolve com um aceno curto e segue, antes que ele resolva declamar algo. Em meio à correria, você vê um cavalheiro elegante tropeçando levemente ao tentar desviar de um pato. Ele se recompõe com um gesto indignado e segue adiante, como se nada tivesse acontecido. Você sorri. Londres é feita dessas pequenas absurdidades que ninguém nunca ousa questionar. Já quase na saída do mercado, você passa por um grupo de músicos de rua, um violino, um tambor e um homem que toca uma colher com impressionante dedicação. A melodia é triste, mas curiosamente reconfortante. Você para por um momento, deixa uma moeda e segue. Ainda há muitas cartas a serem entregues, e um envelope dourado que permanece quieto como um segredo que aguarda o momento certo para se revelar. O envelope dourado em sua bolsa parece ganhar peso conforme a manhã avança. Ele não é maior do que os outros, mas há algo nele, talvez o lacre elaborado, ou o perfume vagamente cítrico que escapa das bordas, que o faz parecer mais importante do que uma simples carta. Mas ainda não é hora dele. Você sabe exatamente para onde ele vai, e que só chegará lá depois do meio-dia, como manda o ritual que você mesmo inventou. Agora, sua próxima parada é a rua Pemberton, onde vivem os irmãos Shackleworth, gêmeos idosos rabugentos e colecionadores de calendários antigos. Você não pergunta o motivo, nem eles se oferecem para explicar. Toda semana recebem uma nova folha de calendário enviada por um sobrinho que trabalha numa gráfica. Hoje é a de abril de 1743. Um belo mês, aparentemente. Você toca a campainha, um sino que tilinta como uma colher batendo em vidro, e logo os dois aparecem com os cabelos bagunçados e óculos grossos. Chegou? Pergunta um, já sabendo a resposta. Chegou. Você responde entregando o envelope. Eles se revezam segurando o papel como se fosse um mapa do tesouro. Você aproveita para dar meia volta antes que a conversa sobre anos bissextos comece de novo.
seguindo por um estreito corredor entre casas. Você chega à residência da Sra. Wilkins, uma florista que só vende flores com nomes complicados. Hoje ela está regando algo que parece uma mistura entre lavanda e brócolis. Você entrega 3 cartas, 2 de fornecedores e uma de um cliente que deseja devolver os lírios que pareciam tristes demais. Ela lê em silêncio, suspira com carinho e te oferece um pequeno buquê de algo chamado cardo dos pântanos. Você aceita por educação e enfia o presente na sacola. Ainda não decidiu se vai deixá-lo num vaso ou usá-lo como marca-página. A essa altura do dia, o sol se insinua entre as nuvens londrinas com a confiança de quem raramente aparece. Isso cria uma iluminação suave, difusa, que dá às calçadas um tom de aquarela envelhecida. Você se sente brevemente em um cartão postal, daqueles coloridos à mão por artistas com muito tempo livre e pouco senso de perspectiva. Sua próxima entrega é para o Sr. Barnes, proprietário de uma loja de objetos esquecidos. É assim mesmo que está na placa. Objetos esquecidos. Você nunca viu cliente algum entrando ou saindo, mas o Sr. Barnes sempre está lá dentro, de chapéu coco, lustrando algo que parece um abridor de cartas com funções metafísicas. Hoje, ele recebe uma correspondência de aparência antiga, selada com tinta azul. Ao pegá-la, sorri e diz: "Ah, a confirmação do leilão. Finalmente vou conseguir aquela caixa de fósforos da Birmânia." Você apenas acena. Fica feliz por ele, mesmo sem entender a emoção exata que isso deveria provocar. Essa altura, seu estômago começa a dar sinais de revolta silenciosa. São quase 11 da manhã e você ainda não almoçou. Ou mais precisamente, ainda não tomou o que os vitorianos chamam de almoço leve. Uma fatia grossa de pão escuro, uma tigela de sopa, que é basicamente água quente com memória, de legumes. E talvez, se tiver sorte, um pedaço de queijo mais velho que o próprio parlamento. Você caminha até o armazém do Sr. Ellis, onde costuma comer em pé nos fundos, ao lado de um barril de salmoura. Ele oferece o habitual: pão, queijo e algo que ele insiste que é mostarda, mas você desconfia que seja um experimento alquímico. Enquanto mastiga, você observa um rato atravessando o chão com a confiança de um frequentador assíduo. Ninguém se incomoda. Em Londres, há espaço para todos. Humanos, roedores e até pombos com complexo de superioridade. Terminada a refeição, você retoma a rota. A rua Millington é estreita, e suas paredes de tijolo parecem se curvar para dentro, como se sussurrassem segredos antigos. Uma das casas ali é ocupada por um senhor recluso chamado Dr. Plumridge, que já foi médico naval, e agora se dedica a escrever cartas a si mesmo. Literalmente. Você entrega a envelope que ele postou para si na semana passada. Ele o pega com cuidado, agradece e volta para dentro. Você nunca ouviu a voz dele além de um grato quase sussurrado. Historiadores ainda discutem se o hábito de escrever para si mesmo era forma de terapia, ou apenas uma forma criativa de não pagar psicólogo. A resposta, claro, é sim. Ao virar a esquina, você é abordado por um grupo de crianças correndo com gravetos nas mãos, fingindo ser soldados napoleônicos. Uma delas te pergunta se você viu o inimigo passar por aqui. Você aponta para um gato gordo que dorme numa janela. Eles saem em disparada. Você sorri e segue seu caminho. É curioso como, mesmo em meio a cartas, rotinas e obrigações, a cidade parece sempre pronta para uma pequena peça de teatro. Você faz parte do cenário, mas também é espectador. Um carteiro vitoriano com olhos atentos, ouvidos curiosos e passos que desenham mapas invisíveis pela cidade. E então você encosta em uma grade, respira fundo e toca com os dedos o envelope dourado ainda guardado. Ele está ali, firme, como uma promessa. Mas ainda não. Agora, você caminha em direção ao relógio da praça, um gigante de ferro fundido que toca sinos suaves a cada quarto de hora. Uma pausa breve, apenas para ouvir. Um momento para lembrar. O tempo está passando, mas por hora ele é seu aliado. Você segue pela Travessa Blythe, onde as calçadas são tortas como pensamentos mal resolvidos, e as casas parecem cochichar umas com as outras sob a névoa discreta que começa a descer.
É aqui que mora a senhorita Greta Penhaligon, uma senhora, viúva de voz aguda, dedos finos como alfinetes e um talento singular para jardinagem e pequenas queixas dramáticas. Você a visita todas as terças, quintas e sábados como um ritual silencioso. Hoje, ela espera por uma carta do irmão, que vive na Cornualha, e escreve em papel reciclado de almanaques religiosos. Você entrega a carta, e ela a pega como se fosse um bilhete de loteria vencido, com esperança, mas também resignação. Em troca, ela te oferece um doce de gengibre que tem gosto de biblioteca antiga. Você sorri e guarda no bolso, junto com a flor estranha da florista e a esperança de que o dia acabe sem nenhum cão solto à vista. Na esquina seguinte, você cruza com o Sr. Cadwallader, o limpador de chaminés. Ele está coberto de fuligem, sorrindo com um dente só e cantando uma canção sobre carne de cordeiro. Ele não recebe cartas, mas sempre quer saber se a rainha ainda está viva. Você confirma como sempre, e ele balança a cabeça com aprovação cerimonial. Na frente, da padaria, o aroma de pão fresco se mistura ao do carvão e da poeira de rua. A padaria é gerida pela família Singh, imigrantes anglo-indianos que trouxeram consigo receitas que misturam especiarias suaves com tradição britânica. Um pão com cardamomo e passas que já virou lenda local. Eles recebem cartas do tio, em Calcutá, sempre cheias de desenhos e pedaços de papel colorido. Você entrega o envelope e é convidado a entrar, mas recusa com educação. Ainda há muitos quilômetros de calçadas para andar. Mais à frente, na rua Holloway, o clima muda, ligeiramente. Menos residencial, mais industrial, com chaminés lançando pequenos suspiros para o céu. É aqui que fica a tipografia dos irmãos Mallory, que imprimem panfletos políticos, convites de casamento e, curiosamente, cartas de amor sob encomenda. Eles recebem remessas de papel e notificações do governo com a mesma frequência e o mesmo entusiasmo que a nenhum. Você entrega uma encomenda envolta em barbante grosso. Um deles assente. O outro murmura algo sobre o aumento do preço da tinta. Você sai antes que entrem em debate sobre impostos. Historiadores ainda discutem se os panfletos da época influenciavam realmente as massas, ou apenas serviam de apoio para pernas de mesas bambas. No caso dos irmãos Mallory, é possível que ambos os usos fossem igualmente válidos. Ali perto, você faz uma pausa em um banco de ferro fundido ao lado de uma estátua de um cavalo. Ninguém sabe quem esculpiu o cavalo, ou por quê. Há uma lenda local de que foi inspirado num sonho do prefeito, onde cavalos falavam francês e sabiam fazer contas. Você bebe um gole de água do cantil, respira fundo e estica as pernas. Ainda há o envelope dourado latejando discretamente contra sua cintura. Ao se levantar, o próximo destino é o orfanato de St. Winifred. Lá vivem quase 20 crianças, cuidadas por 3 senhoras que vestem aventais engomados e falam em sussurros, como se o mundo inteiro fosse uma biblioteca sagrada. Você entrega 3 cartas. Uma de doador, uma da junta de fiscalização e uma que você suspeita ser um bilhete de agradecimento trocado entre as cuidadoras. As crianças olham para você como se fosse Papai Noel de uniforme marrom. Uma delas te pergunta se os correios levam cartas até o céu. Você responde que sim, mas que precisa de selo duplo. No caminho de volta pela rua Redfern, você passa por uma barbearia onde o barbeiro, um ex-ator de teatro, declama Shakespeare enquanto corta cabelo. Ele recebe postais de ex-clientes que agora moram em Liverpool e ainda têm medo de barbeiros locais. Você entrega 2 cartões. Ele te agradece com um bravíssimo e te oferece uma cadeira. Você recusa, não por falta de tempo, mas por puro receio do entusiasmo com que ele manuseia as navalhas. O céu começa a se fechar em cinza azulado. Londres parece gostar mais dessa paleta do que de qualquer azul vibrante. A brisa ganha, uma leve umidade, prenúncio de chuva ou apenas capricho atmosférico. Você ajusta o casaco, checa a sacola. Restam poucas cartas, e o envelope dourado ainda está ali, inalterado, mas cada vez mais simbólico. A última entrega antes da pausa, da tarde, é no antiquário da Sra. Delaney. Uma senhora com mais livros do que dentes e um papagaio que sabe dizer, infelizmente sim.
Ela recebe uma carta da editora, provavelmente recusando mais uma vez seu manuscrito sobre As Verdades Ocultas das Colheres Vitorianas. Você bate a porta. O papagaio te saúda com um "volte depois com biscoitos". Você ri, entrega a carta, e ela sorri com aquele olhar de quem ainda acredita que o mundo pode ser explicado através de talheres. Você começa a caminhar em direção ao parque para sua pequena pausa. Um banco de madeira sob uma árvore torta te espera. É lá que talvez você finalmente vá abrir o envelope dourado, ou talvez só sinta o peso dele como quem segura um segredo antigo. Por enquanto, você apenas caminha. As ruas ainda têm histórias. As pedras ainda guardam ecos. E você, carteiro vitoriano de passos ritmados e olhares atentos, continua a ser parte silenciosa de uma Londres que respira em detalhes. Você se senta no banco do parque com um suspiro discreto, como quem deposita não apenas o corpo, mas também a manhã inteira. O parque não é exatamente bonito, grama irregular, árvores que parecem ter desistido de crescer simetricamente, e um lago tão raso que até os patos caminham por ele com certo constrangimento. Ainda assim, há algo reconfortante nesse espaço meio esquecido, como se fosse o quintal secreto de toda a cidade. O banco de madeira range sob seu peso, o que é uma forma gentil de lembrá-lo de que ele já viu muitos invernos. Alguns, talvez, até mais antigos que você. Você tira o boné, limpa a testa com um lenço bordado pela sua tia-avó e fecha os olhos por um instante. Há vozes ao longe, mas todas suavizadas pela névoa que agora encobre Londres, como um cobertor feito de chá, e suspiros. Enquanto mastiga lentamente o doce de gengibre que ganhou da senhorita Penhaligon, você finalmente encara o envelope dourado. Ele continua ali, perfeitamente fechado, tão reluzente quanto pode ser um pedaço de papel em uma cidade sem sol. Seu nome está escrito à mão, em uma caligrafia inclinada e apressada, como se quem escreveu estivesse com pressa, ou medo. Você passa o dedo pela borda. Poderia abrir agora, mas não abre. Porque parte do poder de certos objetos está no mistério que carregam, e francamente, é muito mais fácil adiar o que pode mudar o rumo de um dia inteiro, ou de uma vida inteira, especialmente quando se é apenas um carteiro tentando terminar uma rota sem tropeçar num cão bravo ou numa revelação filosófica. Historiadores ainda discutem se o conceito de pausas para o chá dos britânicos surgiu por necessidade fisiológica ou por pura recusa em enfrentar as tarefas do dia. Em seu caso, talvez seja um pouco dos dois. Você bebe um gole do cantil. A água já está morna, com gosto de estanho e Londres, mas serve. Logo à sua frente, um homem está sentado no chão, tocando uma flauta desafinada. Ele é conhecido como Fergus dos 8 tons, embora só consiga extrair 5 notas decentes da flauta. Ainda assim, todos fingem ouvir uma sinfonia. É o tipo de gentileza silenciosa que essa cidade, às vezes, consegue praticar. Fergus recebe cartas também, sempre da mesma remetente, uma ex-esposa que agora vive em Lyon e manda receitas de sopas com poemas escondidos entre os ingredientes. Você já leu uma dessas, uma vez, quando Fergus deixou cair o envelope. A receita pedia 2 punhados de cenouras, uma pitada de sal e 1 minuto de saudade bem mexida. Poético, ainda que impraticável para quem só possui uma panela e nenhum fogão. Ao longe, o sino da torre marca uma nova hora, talvez meio-dia. Você não sabe ao certo porque seu relógio de bolso parou há 2 meses, e agora serve apenas como objeto de consulta emocional. Você o abre de vez em quando, olha para os ponteiros imóveis e diz a si mesmo que ainda há tempo. É um truque eficaz. Levantando-se devagar, você escova as migalhas do casaco e observa o parque pela última vez antes de seguir. Uma senhora passa com um carrinho de bebê onde, curiosamente, não há bebê, mas sim 3 gatos empilhados com notável disciplina. Um dos gatos te encara com julgamento. Você acena como quem reconhece a autoridade felina. Seu próximo destino é o escritório do cartógrafo municipal. Um prédio cinza com janelas pequenas, onde mapas são desenhados com
Réguas que parecem armas e lápis apontados com a precisão de bisturis. O Sr. Ashworth, o cartógrafo, tem um bigode que parece um mapa da própria Inglaterra, bifurcado, irregular e com manchas de chá. Ele recebe uma carta por semana da filha, que estuda geografia em Edimburgo. Hoje você entrega mais uma, envolta em papel azul claro, selada com cera verde. Ele agradece com um aceno quase imperceptível, como se você fosse um ponto minúsculo em um mapa antigo. Antes de sair, você nota um desenho curioso em sua mesa. Londres, sim, mas com rios onde hoje há ruas e pontes ligando bairros que nunca existiram. E se o mundo tivesse se desenhado de outro jeito? Ele murmura, sem te olhar. É uma pergunta que ecoa em você enquanto desce pela rua Temple. Aqui, as construções são mais austeras e as pessoas mais apressadas. Você percebe uma senhora tropeçando no meio-fio. Você a ajuda com o instinto automático de quem já segurou cartas, pacotes e idosos em queda. Ela te agradece e pergunta: se você é novo por ali? Você diz que não, mas que o bairro muda mais do que parece. Ela concorda. Diz que os postes estão mais magros, ou talvez ela esteja enxergando menos. Mais abaixo, o alfaiate italiano, Sr. Bianchi, recebe uma carta com um esboço de um terno que jamais será feito, enviado por seu irmão, um artista que mora em Veneza e insiste em desenhar roupas para fantasmas. Você entrega o envelope. Ele te oferece um botão dourado como agradecimento. Você aceita sem saber por quê. É um bom botão, pesado, sólido, como certas memórias. Você guarda o botão no bolso, ao lado do doce de gengibre, agora só um, farelo, e do envelope dourado, ainda intacto. Você continua sua rota. Ainda há rostos, portas, campainhas e silêncios esperando. E você caminha, não com pressa, mas com propósito, como se cada passo fosse uma nota escrita à mão em uma carta que nunca será enviada. Você segue pela rua Fleet, onde o barro ainda se acumula nos cantos, e o cheiro das carroças mistura-se ao aroma doce do pão fresco saindo das padarias. A manhã está começando a se despedir lentamente, dando lugar a uma tarde que promete menos neblina e talvez até um raio de sol tímido. Você gosta dessa hora, quando a cidade parece respirar um pouco mais devagar, como se também estivesse se preparando para uma soneca. Em frente à antiga farmácia, você para entregar um envelope selado com um lacre vermelho brilhante. A farmácia é um lugar curioso, cheira a ervas secas, cera de vela e um toque de mistério. A senhora que atende, a senhora Maple, é conhecida por suas receitas de poções caseiras, que prometem desde uma boa noite de sono até a eliminação de resfriados persistentes. Dizem que ela tem um livro secreto de receitas que herdou de um alquimista do século XVIII, mas como tudo em Londres, isso é debatido. Você observa a prateleira onde repousa uma pequena garrafa verde escura, com um líquido que parece capturar toda a luz do sol da tarde, mesmo quando o céu está cinza. Você não é um homem de poções, mas hoje sente que talvez um gole disso não faria mal. Afinal, todos têm seus pequenos rituais de conforto. Enquanto entrega a carta, a senhora Maple comenta sobre uma nova invenção que ouviu falar, um aparelho chamado telefone. Dizem que permite falar com pessoas a quilômetros de distância, sem precisar de cartas ou mensageiros. Você sorri para si mesmo. Historiadores ainda discutem se o telefone teria realmente mudado a rotina de mensageiros como você, ou se era apenas um sonho para os homens de bigode e cartolas. Você volta à rua e continua seu caminho, sentindo o calorzinho que começa a invadir a cidade. Passa por um grupo de crianças que brincam de amarelinha, seus risos altos ecoando como música solta. Uma menina joga uma pedra e acerta um pote de flores, que cai lentamente, espalhando pétalas pelo chão. Você sorri, pensando que essa cena vai ficar com você durante o resto do dia, como um pequeno tesouro guardado na memória. Mais adiante chega à casa do Sr. Wilkins, um velho professor aposentado que adora colecionar insetos empalhados e histórias ainda mais empalhadas. Você sempre espera encontrar uma nova curiosidade na porta dele, e hoje não é diferente. Um anúncio colado na janela avisa sobre uma palestra sobre animais fantásticos do Império Britânico.
prometendo relatos tão incríveis que fariam o próprio Darwin coçar a cabeça. Você entrega a carta para a governanta, que usa um avental cheio de bolsos e carrega uma chave antiga que parece mais um tesouro do que um simples objeto doméstico. Ela agradece com um sorriso cansado, e você percebe que está entre as poucas pessoas que conseguem arrancar um sorriso daquela casa. Enquanto caminha para o próximo destino, observa uma figura que se destaca na multidão. Um homem em trajes, estranhamente brilhantes, carregando um cilindro que parece um objeto de outro mundo. É o homem dos cartazes, um anunciante ambulante que promete notícias fresquinhas, salvas do papel molhado e dos rumores de taberna. Ele grita, anunciando uma peça teatral sobre um navio fantasma que assombra os portos do Atlântico. Você passa sem se deter, mas a imagem daquele homem colorido fica grudada em sua mente como uma tinta que não sai. Ao chegar na esquina da rua Strand, você percebe que a cidade, apesar da sua rotina pesada, tem pequenos detalhes que parecem dizer: "Ei, eu estou aqui, e não estou tão entediante assim." Você guarda esses detalhes no bolso da memória, junto com o botão dourado e o envelope dourado que ainda não abriu. O dia segue, e você segue com ele, sabendo que cada passo, cada entrega, cada rosto visto é um capítulo dessa narrativa silenciosa que é ser um carteiro vitoriano em Londres. Você deixa para trás a agitação da rua Strand e se aventura pela estreita e sinuosa rua Whitechapel, onde as casas parecem se inclinar umas para as outras, como se estivessem cochichando segredos em voz baixa. O chão ainda está úmido da garoa noturna, e o ar tem aquele toque peculiar de fumaça de carvão misturada com o cheiro metálico dos carrilhões das carruagens. Em uma pequena porta pintada de azul desbotado, você tem uma entrega especial, uma carta amarrotada e selada, com cera vermelha. O destinatário é um jovem inventor que tem a fama de passar as noites em claro, tentando criar uma máquina que possa automatizar tarefas domésticas, o que, para os padrões da época, soa quase como magia negra. Historiadores ainda discutem se suas ideias foram precursoras dos primeiros aparelhos mecânicos ou apenas sonhos de um sonhador dedicado demais. Enquanto espera que alguém atenda, você observa uma coleção curiosa de engrenagens e tubos de cobre expostos na janela, que parecem convidar para um passeio dentro de um relógio gigante. Você imagina o barulho ritmado que a invenção faria se estivesse funcionando. Um som quase hipnótico, capaz de embalar um sono profundo, algo que o carteiro cansado definitivamente apreciaria. Você não consegue evitar um pequeno sorriso, irônico, pensando no quanto a vida mudou desde que as primeiras linhas de telégrafo foram instaladas, conectando cidades distantes em segundos, uma novidade tão estranha quanto o protetor solar de esterco de crocodilo que os romanos usavam para evitar queimaduras. A tecnologia avança, mas as manhãs ainda são feitas de passos lentos e cartas entregues a pé. Enquanto caminha para o próximo ponto, passa por uma mulher com um carrinho carregado de flores frescas, tulipas, rosas e algumas flores exóticas, que ela diz terem vindo da Índia. Ela sorri para você e oferece uma flor, dizendo que elas trazem sorte e afastam os maus espíritos. Você aceita, meio cético, meio encantado, e coloca a flor cuidadosamente dentro do bolso do seu colete, onde o perfume se mistura ao cheiro de couro e tinta de selo. Você se lembra, então, de uma história que ouviu sobre o mercado de flores, onde durante o auge da Revolução Industrial, vendedores competiam com gritos e risadas para atrair clientes. Alguns usavam músicas simples e danças improvisadas para chamar atenção. Um tipo de show matinal que certamente não combinaria com seu estilo calmo, mas que você admira secretamente pela criatividade. O relógio da igreja próxima toca 9 horas quando você alcança a casa do Sr. Pembroke, um senhor conhecido por seu amor por mapas e rotas antigas. Ele sempre gosta de trocar uma ideia rápida sobre as rotas da seda e as caravanas que cruzaram a Ásia em séculos passados. Você gosta dessas conversas. Elas tornam o trabalho menos mecânico, quase como viajar sem sair do lugar. Antes de entregar a carta, você observa um velho mapa pendurado na parede, com marcas e anotações feitas à mão. É fascinante pensar que, mesmo com o mundo se tornando cada vez mais conectado,
Há lugares que permanecem misteriosos e quase lendários. Historiadores ainda discutem se certas cidades perdidas da Ásia existiram de verdade, ou foram apenas fruto da imaginação de mercadores aventureiros. Você entrega a correspondência com um aceno de cabeça e segue seu caminho, sentindo que, apesar da rotina aparentemente repetitiva, cada parada é um pequeno universo de histórias e possibilidades. Você segue seu caminho pela rua estreita, onde as fachadas antigas exibem cartazes desbotados de teatros e exposições de curiosidades. O ar é fresco, mas traz consigo um leve cheiro de carvão queimado, misturado ao aroma doce do melaço das tabernas próximas. Cada passo ecoa suavemente sobre as pedras irregulares, e você sente a vibração sutil da cidade que acorda para mais um dia. Na sua lista, há um endereço especial, uma pequena casa no fim da rua, conhecida por ser o lar do Sr. Hawthorne, um homem que coleciona relógios de bolso e histórias sobre a evolução da medição do tempo. Dizem que ele tem um relógio tão antigo que funciona apenas quando o sol bate diretamente no mostrador. Uma curiosidade que intriga visitantes e estudiosos. Você entrega a carta à governanta, que lhe conta com um sorriso discreto sobre a última invenção do Sr. Hawthorne. Um relógio que tocava uma música suave a cada hora, uma espécie de despertador musical vitoriano. Você imagina o barulho sutil desse instrumento, algo que combinaria perfeitamente com uma manhã preguiçosa. Enquanto caminha para a próxima entrega, você passa por uma feira de rua, onde vendedores oferecem frutas exóticas vindas das colônias britânicas. Entre elas você reconhece a fruta do conde, uma iguaria popular no Caribe, conhecida por seu sabor doce e aroma intenso. Você se permite imaginar como seria provar uma dessas frutas, algo distante da rotina cinza de Londres, um pequeno luxo para os sentidos. Em uma esquina, um grupo de crianças brinca de esconde-esconde, suas risadas leves quebrando o silêncio da manhã. Você observa, lembrando-se de suas próprias brincadeiras na infância, e sorri para si mesmo. Historiadores ainda discutem se as brincadeiras de rua daquela época eram tão simples quanto parecem ou se carregavam significados mais profundos ligados à cultura popular. Você retoma o ritmo, sentindo a leveza do momento enquanto caminha pelas ruas de paralelepípedos, observando as roupas alinhadas penduradas nas janelas e o vai-vem das carroças. Um cãozinho curioso segue seus passos por alguns metros, farejando suas botas gastas antes de desaparecer em uma viela escura. Cada entrega que você faz parece uma pequena conexão, um gesto silencioso que une a cidade em sua rotina compartilhada. Você continua, sabendo que mesmo com todas as novidades tecnológicas no horizonte, a arte de entregar cartas ainda carrega uma magia própria. Uma pausa na velocidade do mundo que convida à reflexão, e quem sabe, a um cochilo tranquilo. Você atravessa uma ponte estreita sobre o rio Tâmisa, sentindo o cheiro úmido da água misturado com fumaça distante das fábricas. A névoa típica da manhã londrina envolve tudo em um abraço cinza, enquanto você avança com seu saco de correspondência pesado. Ao olhar para baixo, vê pequenos barcos de madeira que transportam mercadorias para os portos. Uma visão que parece congelada no tempo. No final da ponte, há uma casa antiga com uma placa discreta. Museu de Curiosidades Científicas. Você sabe que dentro dali mora o Sr. Abernethy, um colecionador de invenções esquecidas que adora compartilhar histórias sobre experimentos do século XIX, que para os padrões modernos parecem saídos de um livro de ficção científica. Hoje, você entrega uma carta para ele, e ele lhe conta com aquela voz calma de quem viu muitas coisas sobre o pneumógrafo, uma máquina criada para registrar os suspiros e batidas do coração. Uma verdadeira tentativa vitoriana de mapear emoções. Historiadores ainda discutem se essa máquina foi realmente eficaz ou apenas uma curiosidade passageira. Enquanto escuta, você imagina o som abafado daquele dispositivo quase como um sussurro eletrônico e pensa em como os inventores daquela época estavam sempre tentando aproximar o mundo visível do invisível, algo que, para você, soa como uma metáfora perfeita para o seu próprio trabalho de fazer conexões entre pessoas distantes por meio das cartas.
Você sai do museu e segue por uma rua onde músicos ambulantes tocam harpas e flautas. A música se mistura ao som dos passos e do vento, criando uma trilha sonora relaxante para sua caminhada. Você nota um grupo de estudantes de medicina que passam apressados, comentando sobre a última descoberta em anestesia, um avanço que promete tornar as cirurgias menos dolorosas e traumáticas. Pensa como seria estranho para alguém do passado imaginar um mundo onde cirurgias são feitas sem grandes sofrimentos. E você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo, um costume antigo que hoje provoca mais risos do que respeito. Enquanto continua seu percurso, passa por um mercado onde vendem ervas medicinais e poções caseiras. O aroma de lavanda, camomila e eucalipto preenche o ar, convidando a uma pausa para respirar fundo e desacelerar. Você imagina que em algum momento, um destinatário dessas cartas pode estar tomando um chá calmante exatamente neste momento, lendo suas palavras com tranquilidade. Você se pega pensando na rotina compartilhada entre você e as pessoas da cidade, cada um lidando com seus pequenos rituais matinais, suas esperanças e segredos, enquanto o dia se desdobra lentamente diante de vocês. Você deixa para trás o mercado perfumado e entra em uma rua mais larga, onde as lojas exibem vitrines de tecidos finos e chapéus elegantes. O movimento é mais acelerado aqui, com cavalos e carruagens disputando espaço em um balé desajeitado. Você mantém o ritmo, equilibrando o peso das cartas e evitando os solavancos das pedras. Sua próxima parada é a residência da Senhora Beatrice, uma poetisa que se tornou famosa por seus versos sobre a vida cotidiana na Londres vitoriana. Você sempre sente um pouco de inveja silenciosa dela, pois embora sua rotina pareça simples, ela encontra beleza nas pequenas coisas, enquanto você vê a cidade como um labirinto de entregas e horários. Hoje, você entrega um envelope delicado com um papel perfumado. Uma carta para a Senhora Beatrice, enviada por um admirador secreto que usa um pseudônimo intrigante. Você imagina as mãos da poetisa deslizando suavemente pelo papel, sentindo a emoção daquele mistério. Enquanto espera que ela atenda, você observa as pinturas nas paredes. Imagens de jardins exuberantes, festas e salões iluminados por candelabros. Historiadores ainda discutem se o romantismo vitoriano foi uma fuga da realidade dura ou uma forma sincera de buscar a beleza em meio ao progresso acelerado. Ao sair, você nota um jovem aprendiz de tipógrafo ajustando uma prensa antiga, uma máquina barulhenta que imprimiu milhares de livros e jornais, incluindo os folhetins que entretinham as famílias nas noites de inverno. Você se pergunta quantas dessas histórias cruzaram seus próprios caminhos em cartas entregues. Na rua, um grupo de vendedores ambulantes oferece doces coloridos, balas de hortelã, caramelos de gengibre e uma iguaria chamada toffee, que gruda nos dentes. O cheiro doce invade suas narinas e quase faz você ceder à tentação, mas lembra que o dia ainda está começando. Você segue seu trajeto, sentindo o sol tímido aquecer seu rosto, e percebe como a cidade, apesar do barulho e do ritmo frenético, tem momentos de suavidade e encanto, mesmo para um carteiro cansado. Você deixa a rua movimentada para trás e adentra um bairro mais tranquilo, onde as casas são alinhadas com jardins bem cuidados e árvores que começam a florescer na primavera. O som dos pássaros contrasta com o barulho distante das carruagens, trazendo uma sensação de paz momentânea. Seu próximo destino é a casa do Sr. Whittaker, um velho bibliotecário que guarda uma coleção impressionante de livros raros e manuscritos antigos. Você sabe que ele aprecia especialmente as cartas manuscritas, pois acredita que há uma beleza única na caligrafia que nenhuma máquina poderá jamais reproduzir. Hoje ele espera ansioso por uma encomenda especial, uma correspondência que traz notícias sobre uma exposição de mapas antigos, incluindo cartas náuticas usadas por exploradores britânicos. Você imagina as histórias de viagens, tempestades e terras desconhecidas que essas cartas devem conter. Enquanto entrega a correspondência, o Sr. Whittaker comenta com você sobre a importância da curiosidade e da paciência para entender o passado.
Historiadores ainda discutem se a popularidade crescente dos mapas durante a era vitoriana ajudou a fomentar o espírito de aventura ou simplesmente alimentou o sonho de escapar da rotina urbana. Você observa a biblioteca repleta de volumes encadernados em couro, o cheiro inconfundível de papel envelhecido e tinta, um ambiente que parece transportar qualquer visitante para outra época. É fácil entender por que alguém como o Sr. Whittaker prefere passar seus dias entre essas páginas. Ao sair, você sente o peso das cartas diminuir um pouco, talvez porque sabe que está entregando mais do que simples mensagens. Está compartilhando pedaços de histórias, sonhos e memórias. Continuando seu caminho, você passa por uma praça onde artistas pintam cenas da cidade, capturando a luz e as sombras com pinceladas cuidadosas. É uma lembrança silenciosa de que, mesmo em uma metrópole em constante transformação, a arte e a cultura permanecem como refúgios para o espírito. Você segue caminhando até chegar a uma pequena e modesta taberna, um ponto de encontro para trabalhadores e moradores do bairro. O aroma de pão fresco e cerveja escura preenche o ar, convidando a uma pausa breve. Mas você sabe que a lista de entregas ainda é longa e o relógio não para. Ao entregar uma carta para o dono da taberna, Sr. Hargreaves, você percebe um mapa antigo pendurado na parede, representando as rotas comerciais que ligam Londres a outras cidades da Europa e até ao Oriente. Ele comenta casualmente que esse mapa já foi usado para planejar viagens que mudaram o curso da história. Mas, para você, parece apenas um detalhe interessante no fundo de um lugar onde histórias reais e fictícias se misturam. Enquanto bebe um gole de água da jarra, você observa os clientes, um grupo de artesãos, uma mãe com um bebê adormecido no colo e um velho contador de histórias que começa a narrar aventuras de navios piratas e cidades perdidas. Historiadores ainda discutem se muitos desses relatos são baseados em fatos reais ou pura invenção para entreter os ouvintes. Você se lembra de uma carta que entregou mais cedo, escrita por um marinheiro que descrevia uma ilha misteriosa cheia de plantas e criaturas exóticas. Uma carta que parece saudar essas histórias de taberna, criando um elo invisível entre passado e presente. Ao retomar seu percurso, sente o peso do saco diminuindo, quase como se as palavras e histórias que carrega tivessem algum tipo de leveza mágica. O sol começa a se esconder atrás das nuvens, e a luz se torna mais suave, preparando o cenário para o fim do seu turno. Você pensa em como, apesar da rotina cansativa, seu trabalho conecta pessoas, lugares e momentos, uma teia invisível de histórias entrelaçadas. Enquanto o crepúsculo se instala sobre Londres, você sente o peso do dia diminuir lentamente, não só no seu corpo, mas também na sua mente. As ruas já estão menos movimentadas, e o ar fresco da noite começa a se infiltrar pelos becos e avenidas, trazendo um convite silencioso para o descanso. Você entrega a última carta em uma casa modesta, onde uma família aguarda notícias importantes. O sorriso agradecido da senhora que recebe a correspondência é a pequena recompensa que faz cada passo valer a pena. Você percebe que, apesar do ritmo acelerado e das intempéries, a sua presença é um elo essencial na vida dessas pessoas. Voltando, para o escritório central dos Correios, o caminho parece familiar, quase reconfortante. As lanternas já estão acesas, lançando um brilho amarelado nas pedras molhadas pela chuva que caiu mais cedo. O barulho distante dos cavalos e as vozes baixas dos últimos trabalhadores completam a sinfonia suave do final do dia. Você encontra seu chefe que entrega os relatórios do dia e comenta com um tom cansado, mas satisfeito sobre a eficiência das entregas. Historiadores ainda discutem se o serviço postal vitoriano foi mais importante para o desenvolvimento social ou econômico, mas para você, ele é simplesmente a linha que conecta vidas, histórias e esperanças. Ao tirar seu casaco pesado e repousar o chapéu, você respira fundo, sentindo o cheiro familiar de papel, couro e um pouco de fumaça. A rotina pode parecer monótona para alguns, mas para você, é uma dança lenta e constante que mantém a cidade viva. Agora, caminhando para fora, você olha para o céu noturno, as estrelas tímidas que começam a surgir acima da névoa.
Você sabe que amanhã o ciclo recomeça, com a mesma serenidade e propósito, e que cada carta entregue é uma pequena história em si. Agora, à medida que você se prepara para descansar, deixe que a calma da noite envolva seu corpo e mente como um cobertor suave. Respire profundamente, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões e relaxar cada músculo tenso do dia. Imagine o som distante da cidade se acalmando, as vozes tornando-se sussurros e o vento carregando apenas o murmúrio das folhas. Permita que seus pensamentos desacelerem, assim como o ritmo da rotina que você vivenciou hoje. Não há pressa. Não há preocupações. Apenas o silêncio acolhedor da noite que se estende diante de você. Você está seguro, protegido em seu espaço, enquanto o mundo ao seu redor descansa e se renova. Visualize a luz tênue das estrelas, refletindo suavemente no Tâmisa, cada brilho uma promessa de paz e renovação. Sinta o conforto da familiaridade, da continuidade, do ciclo eterno que traz novos começos, mesmo nos momentos mais tranquilos. Que essa sensação de serenidade o acompanhe enquanto seus olhos se fecham, levando você a sonhos tranquilos e revigorantes. Amanhã será um novo dia, cheio de pequenas histórias para contar e momentos para vivenciar, mas por agora, apenas deixe-se levar pela quietude. Durma bem, sabendo que cada passo seu, por mais simples que pareça, tece a grande tapeçaria da vida nesta cidade antiga. Que o descanso seja profundo e reparador, preparando seu corpo e mente para as aventuras que o aguardam.